Eu vou trazer um tema para você, que Deus colocou no meu coração, e já faz alguns dias, que eu queria ministrar esse tema. Coloca no teu coração, e coloca como tema aí, aprenda ou aprender a receber. O tema dessa ministração é aprender a receber. Nós precisamos aprender a receber. Mas para ministrar sobre aprender a receber, eu preciso ministrar para você, irmão, irmã, uma coisa muito interessante. Nunca na sua vida baseie o seu amor para com Deus. Nunca baseie o seu amor para com Deus, e sim baseie no amor de Deus para com a sua vida, porque todas as vezes que nós basearmos no nosso amor para com Deus, nós mesmos seremos frustrados. Todas as vezes que eu confiar no meu amor para com Deus, eu vou cair, eu vou sofrer, eu vou penar, porque eu sou falho, eu sou fraco, eu sou incapacitado. Mas o amor de Deus é incondicional, ele é ágape, e ele nunca para. O amor de Deus, ele não aumenta, porque ele já nasceu de um tamanho suficiente para chegar a ponto de dar o filho dele para morrer no seu lugar. Deus te amou e Deus te ama desde quando você estava no mundo pecando e era contrário a Ele. Mas eu quero que você abra sua Bíblia. Eu sei que a maioria da igreja aqui conhece esse versículo, mas nós vamos abrir lá. João 3,16. Abra sua Bíblia no livro de João 3,16. Irmãos, as coisas de Deus, olha aqui para mim, você que já achou. As coisas de Deus não podem ser comparadas com aquilo que nós achamos ou pensamos. Por exemplo, ninguém vai entender os propósitos de Deus. Quando a gente menos espera, Deus age de uma forma contrária àquilo que nós pensamos e jamais esperávamos. Mas Ele é Deus, vai continuar sendo Deus, querendo eu, querendo você ou não. Deus sempre vai fazer o melhor para a sua vida. Deus sempre vai procurar fazer o melhor para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Tem horas que Deus vai agir de forma que você não vai gostar, não vai querer, e não era a sua vontade, porém é a melhor que Deus poderia fazer, por mais contrário que seja. E esse texto de João 3,16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo aqui, nós encontramos 5 verbos: o verbo amar, o verbo dar, o verbo crer, o verbo perecer e o verbo ter. O Senhor, Ele deu o Filho dele. O amor dele é tão grande por mim e tão grande por você, que Ele pegou o Filho dele, que era o melhor que Ele tinha, que era o melhor patrimônio dele, que era o maior amor dele, que era o principal dele, e Ele deu em seu lugar
para morrer na cruz, aonde era para mim e para você morrer. O Senhor pega o filho dele, que é, vamos colocar aqui, o maior patrimônio que ele tem, e ele olha para mim, ele olha para você, e ele diz assim: filho, você vai morrer no lugar dele, no lugar dela, no lugar dele, no lugar dela, no lugar dele, no lugar dela. O amor de Deus, ele é incondicional. Tomando qualquer atitude que você vai tomar, Deus continua te amando. O problema é aqui nesse verbozinho aqui, esse verbo que diz perecer. O problema da minha vida e da sua vida, e não entender, e não buscar, e não obedecer a Deus, está nesse verbo perecer. Porque ele diz, porque Deus amou o mundo aqui são pessoas de um tamanho tão grande, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. E eu quero que você pense, antes da gente entrar verbo por verbo, se você está perecendo, ou já pereceu, ou porventura está esperando algum momento, porque tem gente que sofre antecipado, viu, irmãos? Por isso que eu já vou dizer aqui, está esperando o momento desse perecer entrar na sua vida. Tem gente que antes das coisas acontecerem, ele já está sofrendo. A duplicata vai vencer dia 30, ai meu Deus, não tem dinheiro para pagar, Senhor, o que eu vou fazer, meu Deus, e já entra no desespero de uma coisa que ainda não aconteceu. Espera acontecer, irmão. Espera acontecer. O Senhor, Ele vai te dar a saída a hora que você menos espera, às vezes na última hora. Para aquele que é meio incrédulo, é na última hora. Ele deixa ali, como dizia minha mãe, na bacia das armas. Bacia das armas é no último momento, na última instância, é ali que Ele vai nos abençoar. Mas eu quero pegar aqui, primeiro verbo que ele diz aqui, primeiro verbo, ele diz, porque Deus amou. O amar de Deus é incondicional, é ágape, é um amor que não tem troca, é um amor que não se compra, é um amor que não tem barganha, não existe rolo, não existe negociação, não existe caminho mais curto. Ele amou de um tamanho tão grande, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele deu, o verbo dar. Olha que coisa interessante, primeiro amou, depois Ele deu. Primeiro Deus ama, depois Ele dá, para quem crê. E se não crê, vai o quê? Vai perecer, e não vai ter. São 5 verbos que tem nesse versículo, que eu quero aqui discorrer rapidamente com você. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, volta lá, Mateus 22, versículo 35. Mateus, capítulo 22, versículo 35. Se você não tem muita habilidade para aí estar abrindo e encontrando, vai anotando aí, ou peça para mim, depois eu te dou os versículos e você estuda na sua casa, que é muito interessante o que eu vou passar para você. Mateus capítulo 22, versículo 35, diz assim: e um deles, todos acharam, amém? Quem não achou, misericórdia, que nós vamos esperar. Acharam. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O Senhor diz assim, quando eles chegam para questionar o Senhor e perguntam ali, qual que é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todo o teu entendimento ou pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Irmãos, o amor de Deus, ele é tão grande por mim e por você, que o próprio Senhor te convence a amar a Ele, porque nós não temos vontade. Você pode pensar, não, pastor, está errado. Não, irmãos, ou a palavra está errado, ou a palavra está certa. Ou a palavra está errada, ou você está pensando errado. Nós não temos condições de amar a Deus, se Ele não nos atrair para Ele próprio. Se o Senhor não nos atrair por Ele, nós não queremos saber de Deus, tanto que está aí a rua. Quantos habitantes tem essa cidade? 50 mil habitantes? Quantos cristãos verdadeiros tem? Poucos. E muitos daqueles que conhecem a palavra de Deus, mesmo assim não obedecem. Então, ele diz assim, eu quero pegar esse primeiro verbo, amar, e pegar 2 versículos dele. O primeiro é, a condição, procure, irmãos, ter um relacionamento com Deus, procure orar e buscar a face de Deus, que você vai ver que entra no teu coração algo sobrenatural, você passa a amar a Deus, aí o favor de Deus vem para a sua vida, aí o favor de Deus entra na sua vida. Irmãos, por isso que às vezes eu falo assim, só pode Deus estar num negócio desse. Como é que o cara vai largar o trabalho dele? Vamos pegar aqui esse exemplo que eu já falei, trabalha o dia inteiro, quando vem a noite, que é a hora dele descansar, ele vem aqui pintar o templo. Fala para mim, irmãos. Irmãos, pensa no negócio. Estou falando de um exemplo aqui, e eu não tenho só esse exemplo, eu tenho multidão para falar aqui de pessoas que fazem isso. É porque o amor de Deus excede todo entendimento. Meu irmão, irmã, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, Ele te atrair e Ele trazer algo de bom, e o teu coração sentir paz, ninguém estaria aqui, nem eu. Ninguém estaria aqui. Aí a gente para e pensa, o que faz nós reunirmos aqui para ouvir um filho nordestino falar? Fala errado, é feio, a Lourdinha acha ele bonito, mas eu não acho ele bonito, mas vou lá ouvir. Se fosse eu, irmãos, vocês não viriam, mas o amor de Deus te atrai. Você notou que existe uma atração no domingo, algo que vai lá no teu coração, e vai gerando, e vai gerando, e vai gerando, quando vê você está pronto e está vindo para cá, é o amor de Deus te trazendo. Abre lá no livro de 1 Coríntios capítulo 13, vou te mostrar um outro lado do amor, porque tem gente, irmãos, tem pessoas, que ela quer demonstrar o amor fazendo coisas, ela quer demonstrar o amor impressionando com atitudes e atos, mas não é e não será assim. O 13 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Irmãos, olha aqui que os versículos estão dizendo até de atitude do agir de Deus. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal,
não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquilados. Havendo língua, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Irmãos, olha aqui. Olha que coisa interessante. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Sabe o que Paulo escreve aos Coríntios aqui dizendo? Olha, não adianta você querer fazer as coisas sem amor. Não adianta você querer lutar para impressionar com o teu coração vazio. Não adianta você fazer, porque o Senhor conhece o teu coração. Por isso que ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu desse tudo aos pobres, se eu não amasse, nada adiantaria. Por isso que o amor, esse verbo amar, ali daquele versículo, é o mais importante de toda a história da minha e da sua vida. Irmãos, um homem que não ama, uma mulher que não ama, você pode ter certeza, é vazio. Sabe a depressão? A depressão, ela não é a pessoa que não ama, é a pessoa que sente que não é amada. Todo depressivo, volta lá atrás, conversa com ele vem falando que ele ouviu, que maltrataram, que não sei o quê, e ele chega a um ponto, uma conclusão, que ela não é amado. Quando ele sente que não é amado, irmãos, primeiro ele está dizendo para Deus: o Senhor não me ama, o Senhor ama todo mundo, menos eu. E o Senhor diz que Ele ama a todos. O Senhor, Ele não faz diferença de ninguém, não há distinção de raça, de cor nenhuma. Ele ama e acabou. O outro, abra aí em João capítulo 4, versículo 10. Volta aí, João capítulo 4, versículo 10, e vamos ver um outro verbo. João 4, versículo 10. Onde ele fala sobre o verbo dar. Quero pegar alguns versículos aqui, irmãos. Tem centenas, tem milhares de verbos desse Deus dizendo que Ele deu, que Ele amou, que Ele fez, que, entendeu? Que Ele te entregou, que Ele te fez conhecer. Tem multidões aqui, mas eu quero pegar alguns só para a gente estar aqui compartilhando. Capítulo 4 de João, de 10 a 14. Diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte ou que jorre para a vida eterna. Irmãos, quando o Senhor vem para dar alguma coisa, Ele sempre vem para dar o melhor. Ele deu o Filho, e aqui Ele está dizendo água viva. O que é água viva? Irmãos, é tudo que tem dentro de nós de alegria, satisfação, gozo, regozijo, tudo quanto é coisa boa que tem dentro de nós, isso vai pular pela boca, falando para as outras pessoas o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você tem, o que Deus te deu, quem é Deus, quem é você hoje, vai pular da sua boca tudo isso que Deus te deu, e é o melhor. Deus sempre nos dá o melhor, e Ele fala aqui para ela: se eu te der da água para você beber, você nunca mais terá sede. Mas olha a conclusão da mulher, no versículo 11: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Irmão, sempre quando vier uma promessa de Deus, geralmente, meu amor,
Liga aquele ventilador que eu estou um pouquinho com calor aqui. Sempre quando vier a bênção, o diabo sempre vem com uma providência. Providência que eu estou falando aqui é buzina, dizendo que aquilo que você vai receber é impossível, que aquilo que você vai receber não tem condições, que aquilo que você quer não chega até você. Essa mulher faz um raciocínio com a mente humana, e nunca nós podemos tirar nenhuma conclusão, e nem nos relacionarmos com Deus com coisas humanas, porque coisas humanas são falhas. E aqui a mulher diz: como é que o senhor vai tirar a água do poço para me dar, Senhor? O senhor não tem corda, não tem aí um balde, está querendo me engrupir, está querendo me enrolar. O homem sempre vai tirar as suas conclusões por aquilo que ele imagina como acontece. A Bíblia diz que o Senhor, Ele colhe onde não se plantou. Pensa isso, irmão. Pensa numa loucura dessa. Ele ceifa onde ninguém semeou. Ele traz à existência como se existisse. Ele traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Então a nossa cabecinha é muito pequena para alcançar aquilo que Deus faz. Eu quero que você entenda, irmãos. Pensa no negócio. Pensa no negócio, você que tem filho. Pegar o teu filho e colocar lá para morrer no lugar de uma prostituta, no lugar de um drogado, no lugar de um mentiroso, no lugar de um adúltero, no lugar de um viciado. Quem faria isso? Ele fez. Ele fez. Aí a nossa mente começa a imaginar: jamais. E somos verdadeiros, irmãos. Sabe por quê? Nós não amamos como Ele ama. E nunca vamos alcançar o amor de Deus. Não estou pedindo isso para você, não. Você nunca vai chegar lá, nem você, nem eu, nem ninguém. Porque o amor de Deus é incondicional. Sabe quando a gente casa? Quando eu casei com aquela belezinha ali, eu casei com interesse. Olhei, vi. É ela. É ela. Mas a gente olha, qual que é a primeira coisa que qual que é o primeiro sentimento que vem no teu coração? Não fala, não fala. Quando você quer namorar, quando você tem a intenção de casar e você olha para alguém, você começa sabe o que é isso? Medir. Começa a ver os pontos, entendeu? É aí. Por isso que nós entramos em fria, irmãos. Por isso que até no casamento nós entramos em fria. Porque dificilmente alguém fala: Senhor, eu vou casar a hora que o Senhor mandar o meu marido aqui, mandar a minha esposa aqui, caso contrário eu não caso. Quem faz isso? Ah, tá. Senhor, eu vou casar com a mulher que o Senhor me der, mas já sai procurando, onde é que está, aquela ali, aquela não, eu quero uma outra, entendeu? É assim, o homem tira a conclusão por aquilo que ele acha, pensa e vê. Nós temos que andar pela fé e não por vistas, como diz a palavra. Outro versículo, João 14, 12, 13, 14. Vai lá para frente, João 14. Versículo 12, 13 e 14. João 14, versículo 12, 13 e 14. O verbo crer. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Irmãos, dá uma olhada aí nesse versículo 13. O que diz aí? Pode falar alto aí, mesmo que sua versão seja diferente. Pode falar aí. Irmãos, tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus está falando, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E sabe qual é a tua e a minha função nisso tudo aqui? Sabe o que você tem que fazer e o que eu tenho que fazer para tudo acontecer na minha e na sua vida? Está aqui, só crer. Irmãos, pensa num negócio fácil. Pensa num negócio fácil. Mas a gente não dá conta de crer. Nós não damos conta de crer, irmão. É como se fosse assim. É claro, irmãos, tem coisas que Deus projetou. Por exemplo, Ele está tratando com alguém está doente. Irmãos, a Bíblia fala que se crerem, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas tem propósito de Deus que Deus não vai curar. Mas a Bíblia diz, se for uma enfermidade, você vai lá e você crê e você orar, ele vai ser curado, porque não é eu nem você que vamos fazer, é o Senhor. Mas nós não damos conta. Você sabe o que a gente pensa? E se eu orar e não acontecer? Espera aí, mas quem vai fazer? É eu, você ou é o Senhor? Se é o Senhor, a nossa função é crer e orar. Mas a gente não dá conta, porque o que eles vão pensar? Eu orei e nada aconteceu. Em vez da gente pensar, eu vou crer, porque o Senhor falou, e eu vou crer no que Ele falou. Simplesmente eu vou acreditar na palavra de Deus, e eu vou orar, e o negócio vai acontecer. Mas nós andamos por vistas, e não por fé, e precisamos andar por fé. Outro, vai lá em Deuteronômio, lá o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 18. (18 e 19). Ele diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires, o que diz aí? Fala mais alto, irmão. O que está escrito aí? Olha que coisa boa. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que prometeu aos teus pais, como se vê neste dia. Versículo 19: será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecerás, ou perecereis. Verbo perecer, sofrer. Irmãos, quando nós estamos seguindo o Senhor, e fazendo a vontade do Senhor, o favor de Deus vai estar nas nossas vidas. Irmãos, Deus não é um Deus que mente. O Deus não é um Deus que nem sombra de mentira há nele. Ele é um Deus verdadeiro. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é verdade, Ele é verdadeiro. Se Ele está dizendo, é porque isso realmente vai acontecer. E eu e você precisamos somente crer. E o texto que nós abrimos foi: porque o Senhor, o nosso Deus, Ele fez isso. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. E o versículo ter já termina nele mesmo: tenha a vida eterna. Mas eu peguei um outro versículo aqui também, Mateus capítulo 19, volta lá em Mateus capítulo 19, versículo 27, Mateus, capítulo 19, 27 a 30. Aqui o Pedro de novo. Então Pedro respondendo disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguiremos. E o que teremos? Ou o que receberemos? O que o Senhor tem para nos dar? Nós vamos receber o que com isso? Irmãos, quase que aqui nasce o primeiro sindicato dos trabalhadores do Senhor. Eu imagino Mateus ouvindo isso aqui. Não é o Mateus, meu filho, não. É o Mateus aqui, o apóstolo, o servo de Deus. Mateus pensando: larguei um alto trabalho, um alto ganho e estou aqui. Eu imagino outros pensando: se Pedro perguntou, nós precisamos receber, eu quero receber minha parte. Eu quero receber aquilo que me é direito, porque enquanto todo mundo está por aí, nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, largamos casa, largamos família, largamos tudo. E olha o que Pedro disse. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo. Ele não fala eu, ele fala nós. Ele já começa com um problema, esse cara aqui, viu? É aquilo que nós compartilhamos aqui de manhã. Eis que nós, ele tem que lutar por aquilo que é dele, não por aquilo que é dos outros, diante do Senhor. Ele tem que orar, em particular, ou diretamente com Deus, mas ele vem, eis que deixamos tudo e te seguimos. O que teremos? Ou o que receberemos? O que nós vamos ganhar com isso? Agora, Deus é maravilhoso, e Ele nunca vai querer que você trabalhe de graça, muito menos para Ele. E Ele nunca vai aceitar que alguém que fez algo para Ele fique sem receber, se bem que nós não merecemos nada. Mas olha o que o texto diz. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí ele continua: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor de meu nome, receberá o que aí, irmãos? Mas quando que vai receber? Receberá 100 vezes tanto. Ele diz, nesse tempo, nessa vida, e ainda na vida eterna. Olha o que ele está dizendo: ninguém que deixar o seu trabalho, falando de terra, a sua casa, deixar a sua família, o seu lazer, deixar o seu comodismo, ele está falando de comodismo. Ninguém que deixar o seu comodismo, que deixar o seu lazer, para trabalhar para mim, que não receba, desculpe, 100 vezes mais, aqui nesse tempo, e na vida vindoura, na vida eterna. Mas olha o que Pedro está vendo. Pedro está vendo só aquilo que os olhos dele conseguem enxergar. Pedro está dizendo assim: Senhor, eu acho que eu fiz um mau negócio, e eu queria ver com o Senhor, como é que nós vamos resolver isso aí. Eu deixei lá, o que eu vou ganhar? Irmãos, não cobre Deus, faça. Não precise cobrar, faça, que você vai receber muito além daquilo que você pediu, daquilo que você sonhou, ou daquilo que você quer. E Ele vai te dar muito além, muito melhor daquilo que você imagina. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Não anda pelo teu raciocínio, anda pelo que a palavra de Deus fala. Irmãos, lê a Bíblia
E se a Bíblia falar que Jonas engoliu uma baleia, acredita, irmãos. A Bíblia fala que ele foi engolido por um grande peixe. Mas se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu uma baleia, como é, eu não sei, eu vou acreditar. Eu vou crer. A palavra de Deus é verdadeira e ela não se muda. Queira eu ou você, queira sim ou não, ela vai se cumprir. Agora o texto que nós lemos antes. Tudo quanto pedirmos ao Senhor, em nome de Cristo, tudo, irmãos. E o que é tudo? Professora Sandra, diga aí, tudo é o quê? Mas não fica nada de fora? Nada, irmãos, é tudo, é tudo. Tudo é tudo. Isso é junta de nominal de tempo? Não esquece aí, pula isso aí, irmão, estou brincando aqui. O outro, Hebreus capítulo 11, versículo 11. 11, versículo 11. E eu quero encerrar nesse último verbo aqui do livro de João 3,16. Aqui diz assim, Hebreus, acharam Hebreus, fica lá no final, antes de Tiago, voltando Apocalipse, João, Pedro, Tiago e Hebreus. Todos acharam? Amém? 11:11 diz assim, pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Irmãos, irmãs, olha aqui, essa mulher, olha aqui, pela fé, também a mesma Sara, ela recebeu o poder de conceber, ela deu à luz a um filho, que ela já não menstruava, que o marido já não dava mais no couro, o negócio estava tudo descambado, mas o Senhor restaura a vida de Abraão, restaura a vida de Sara, e Ele faz com que essa mulher, com 95 anos, engravide e tenha um filho. Irmãos, é só Deus num negócio desse. Você pode procurar na história, você não vai ver em lugar nenhum. Quando o anjo chega lá e fala com Abraão, Abraão quando a Bíblia diz que ele já estava fora do tempo, irmãos, dá para entender o fora do tempo aí. O menino já não, né? Não. E a mulher também não tinha mais jeito. Como é que vai engravidar se a mulher não menstrua? Como é que ela vai engravidar se ela não tem o período da fertilidade? E como é que ela não vai engravidar se o homem não comparece? Deus vai lá, restitui a vida de Abraão, restitui a vida de Sara e faz com que eles tenham um filho fora de tempo, fora de idade, e esse filho é o filho de Deus. Nesse texto aqui, eu quero encerrar dizendo para você uma coisa muito interessante. Nesse texto do último verbo, que é o verbo ter, Deus havia prometido um filho para Abraão. Deus disse para ele que daria um filho para ele e que ele seria pai de multidão. E ele então vai passando os anos e nada acontece. Ele então vai e pelas vistas, pela força, ele vai e ele tem um filho com outra mulher, e com a força do braço, e esse filho, quando Deus vai pedir para ele, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e leva para o monte e sacrifica para mim. Mas como o único filho, se ele tem outro filho chamado Ismael? É que o outro filho não veio de Deus. Irmão, tudo aquilo que você tem, que você buscou, com o teu braço forte, Deus não tem compromisso de manter com você, não tem compromisso de multiplicar em você, mas tudo aquilo que vem de Deus, a semente de Deus que vem para a sua vida, ela tem a função de operar todos os milagres que Deus prometeu para a minha vida e para a sua vida. Por isso que não adianta nós buscarmos com o nosso braço, e querer fazer as coisas com a nossa força, e querer executar com a nossa inteligência, porque não vai dar certo com Deus.
tudo dá certo. Com Deus, tudo progride, tudo prospera, tudo dá certo, irmãos. Esse filho de Abraão, Deus fala assim: pega o teu único filho. Ué, mas como o único filho? Se ele diz para Agar ou para Sara, estaria certo, mas para Abraão não, porque Abraão teve um filho com Sara e um filho com Agar. Acontece o seguinte: se Deus fala para ele, pega o teu filho Ismael e sacrifica, ele já quebrava o menino no pau ali mesmo. Mas Deus escolheu o quê? Aquele filho que ele ama. Pega o teu filho, aquele filho, teu único filho, que eu sei que é o teu amor, que é onde você está preso, que é a sua idolatria, que é o que você acha que você tem de melhor, vai lá e sacrifica por mim. Se Deus fala para ele sacrificar Ismael, irmão, ele já pega uma faca ali, ele já fura ele mesmo, já dá pedrada, tijolo, já vai para pau, já mata o menino ali mesmo. Mas o outro, ele vai andando 3 dias, e pensando, e pensando, e pensando, mas ele não vacilou. Ele foi até a última consequência, onde Deus fala: para. Por isso é que ele teve tudo aquilo que Deus prometeu para a vida dele. E para encerrar, eu imagino que quando nós encontrarmos com o Senhor, não está escrito na Bíblia não, irmão, mas eu penso isso aí. Deus vai me mostrar a relação de coisas que Ele tinha para te dar. Ele vai mostrar a relação de presente que Ele tinha para te entregar. Senhor, mas como que isso aí não chegou até mim? Você não deu conta nem de buscar aquilo que eu te dei. Você não deu conta nem de encontrar aquilo que eu programei para você. Eu imagino, irmãos, a frustração de pessoas quando vê que viveu uma vida de luta, uma vida de miséria, e tinha uma riqueza escondida, e tinha uma riqueza encoberta. E para encerrar isso aqui, abre lá em Isaías 45, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar porque você não vai acreditar mesmo, eu vou mostrar porque está escrito na Bíblia. Quando nós confiamos no Senhor, olha o que Deus vai nos dar. Isaías 45, versículo 2 e versículo 3. Se não tiver escrito aí, irmão, pode gritar, porque minha Bíblia não é diferente da sua não, ela é a mesma. Todos acharam? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Com isso aqui eu quero dizer para você, riqueza Deus tem para cada um de vocês, e é riquezas, mas está escondido, só Ele pode te levar até lá. E para você chegar até lá, é aos pés do Senhor. Aí você chega aonde Ele programou a te dar tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você pediu, está com Ele. Fique em pé, vamos orar. Glória a Deus. Irei adiante de ti, quebrarei os ferrolhos de ferro, as portas, quebrarei tudo, ou seja, vou tirar tudo aquilo que está te impedindo de você chegar. Irmãos, às vezes tem pessoas que pensam assim: pastor, eu sou pobre, eu sou analfabeto, como é que eu vou chegar a uma riqueza? Irmãos, a gente vê testemunho que você não tem noção.